Então tá, feita essa introdução sobre o presidencialismo brasileiro, né, essas características e esse problema, esse é um problema de fato, não tem como negar, que a gente tem que ver como é que se organiza dentro da Constituição essas atribuições. De novo, né, eu não quero aqui entrar em detalhes sobre a administração pública. Eu quero ver quais são os poderes que o presidente da República ele exerce. Ok? Bem, esses poderes eles estão relacionados a dois papéis que ele exerce. Quais são os papéis? Então, a uma hora vai ser o primeiro papel, outra hora vai ser o segundo. Ele exerce os dois porque ele é representante da nação, ele é chefe de governo e é chefe de Estado. Bem, o primeiro papel, ele exerce atribuições que comandam a República como um todo. O presidente da República, ele exerce atribuições sobre ele toma decisões, melhor dizendo, ele toma decisões que afetam a República. Quando eu digo República, é União, Estados, Distrito Federal, municípios e territórios, que abrange a integralidade do nosso Estado. Então, por exemplo, quando o presidente da República ele assina um tratado internacional, isso vincula apenas a União? Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Muitas vezes os tratados que ele assina vinculam muito mais e afetam muito mais estados, por exemplo. Isso é muito frequente. Porque, como a gente já viu, né, boa parte das competências materiais que nós temos, competências concretas, são exercidas pelos estados. Então, quando o presidente assina um tratado, é muito mais frequente que ele vincule outros níveis de governo que não dele. Tá? Isso é importante. Mas ele pode fazê-lo? Pode, porque desde que ele atue, de novo, desde que atue como representante, como chefe da nação, chefe de Estado. Além disso, o presidente ele chefia a administração pública federal. Aí ele só pode intervir em nível federal. Isso é importante ressaltar, tá bom? Ele não pode se meter em decisões administrativas, estaduais, municipais, distritais. Territoriais pode, né? O território federal é da União. Mas, tirando isso, ele não pode tomar decisões que afetem outros níveis que não nível federal, tá? Os demais estão livres. Livres não, né? Estão autônomos naqueles termos que nós já vimos lá em federalismo. Então, olha só, excluindo os órgãos e entidades federais que possuam autonomia, órgãos vinculados ao judiciário, ao legislativo, que gozam de autonomia constitucional, como o Ministério Público, tirando estes órgãos federais. Desculpe. Então, por exemplo, quando eu penso no Ministério Público, o Ministério Público, obviamente, não estará subordinado ao presidente ou Ministério Público, né? Embora o cargo de Procurador-Geral da República seja uma indicação presidencial. Ok? Os demais estão subordinados ao presidente. Então, qualquer órgão que você pensar estará direto, órgão federal que não possui autonomia, estará direto ou indiretamente subordinado ao presidente. Aí me perguntaram hoje de manhã, professor, isso significa que o presidente pode fazer qualquer coisa? Então, isso significa, por exemplo, que o presidente pode tomar qualquer decisão sobre esses órgãos? Não, gente. Aí me trouxeram a questão lá, professor, estão discutindo agora a intervenção do presidente na Polícia Federal. Aí se diz assim, a Polícia Federal, ela é um órgão federal? Sim. Vinculada ao Executivo? Sim, vinculada ao Executivo. Está subordinada, em última instância, ao presidente da República? Está. Não é este o problema. Não é este o problema. Então, você dizer isso que eu disse, isso não é o problema. O problema é como está sendo conduzida uma certa decisão. Gente, o que é que caracteriza uma república? Uma república, de novo, todo mundo sabe disso, né? Lá do latim, coisa pública. O que caracteriza a república, gente, é uma atuação dos agentes de forma não pessoal.
que caracteriza a república é você agir pensando no interesse público e não no seu próprio interesse. É por isso que se diz assim, esta é uma decisão antirrepublicana, ou essa foi uma escolha antirrepublicana. Quando eu digo que algo é antirrepublicano, o que significa isso? Significa que aquela escolha não atende ao interesse público, ela atende ao interesse particular. Quando eu tenho, então, esse tipo de postura, eu tenho um claro prejuízo político ao modelo republicano adotado pela Constituição. Aí, essa é uma primeira afirmação, essa é uma afirmação política, tá? Quando você toma uma decisão, mesmo sendo chefe como presidente da República, quando você conduz a administração pública federal visando interesses próprios, particulares ou parciais, você tem politicamente uma decisão antirrepublicana. Essa decisão antirrepublicana, ela pode ser configurada como ilícita. Aí é um passo um pouquinho mais difícil, porque eu tenho que provar isso. Então imagina o seguinte, gente, caso hipotético. O prefeito diga para o diretor do órgão de trânsito municipal, diz, olha, fulano, um amigo meu levou uma multa. Tu pode ver como está essa questão da multa? Tu pode ver aí se tem como recorrer. Essa é a minha primeira afirmação. Essa ligação ela é problemática? Sim, ela é problemática. O prefeito usou seu contato com o diretor do órgão de trânsito para saber de uma informação tipicamente pessoal. Eu posso dizer que essa é uma ligação, essa foi uma postura antirrepublicana? Posso sim. Posso sim. Mas eu posso enquadrar isso como um ato ilícito? Eu diria que não. Tem gente que vai dizer, não, dá para enquadrar como violação da moralidade. Eu acho difícil. Eu acho difícil enquadrar. Tá? A meu ver, não houve nenhum fato grave o suficiente para configurar um ato ilícito, embora seja um ato politicamente antirrepublicano. Agora, se o prefeito diz assim, olha, fulano, um amigo meu levou uma multa e eu queria que você providenciasse a anulação dela. Vê como é que faz para anular a multa. Este segundo ato é ilícito. Esse segundo ato é ilícito. Esse segundo ato ele difere a moralidade administrativa. Esse segundo ato é um ato de improbidade administrativa, efetivamente. Estão entendendo? É esse segundo passo que tem que ser provado para que eu diga, esta foi uma decisão ilícita. Eu posso dizer que ela foi antirrepublicana, então quando o presidente ele vai interfere em um órgão, qualquer que seja, não estou me referindo aqui só à Polícia Federal, qualquer que seja. Quando o presidente da República ou o governador do estado, por exemplo, interfere em um órgão da administração sujeita a ele, por um interesse que não seja um interesse público, qualquer que seja que não seja interesse público, essa é uma postura antirrepublicana. Agora, ela vai ser ilícita? Eu tenho que provar. Provar o quê? Que houve um ato além desse. Então, olha, eu vou te colocar lá nesse cargo para você fazer isso que me interessa. Interessa a mim pessoalmente, ou a minha família, ou algum amigo meu. Esse segundo gesto aí é ilícito. Só que o difícil é provar esse segundo gesto, tá? Esse segundo gesto aí é difícil de comprovação processual. Tá bom? Claro até aqui, gente? Sim? Então tá, nós temos esses dois papéis. Gente, quais são as competências do presidente? Artigo 84 da Constituição. Algumas afirmações. Primeiro, são competências exemplificativas. O que é que significa dizer isso? O que significa dizer que as competências do artigo 84 são exemplificativas? Vou procurar um som de grilo, eu vou baixar no meu celular e vou colocar nessas horas. Bom, você já viu isso em direito civil, gente. Lista exemplificativa e lista taxativa ou exaustiva, ou rol fechado, como a gente chama. O que é que significa dizer isso? Dizer que as competências do artigo 84 são exemplificativas. Nenhuma ideia? Gente, significa dizer que essas competências não esgotam todas as competências do presidente. Então, existem dois tipos de lista no direito. As listas ou os róis,
né? Odistas. Exemplificativas e taxativas. A taxativa é só aquilo, não existe nada fora daquilo. A exemplificativa, ela indica algumas, mas pode existir outras competências, ou seja, podem existir outras competências presidenciais fora deste rol. Ok? Então, tem algumas? Tem. As principais estão aí? Estão. Mas podem existir outras competências? Sim, ao longo da Constituição. Sim. E a gente tem uma tese que é chamada tese dos poderes implícitos. O que é a tese dos poderes implícitos? Vai dizer o seguinte: quando a Constituição ela te manda fazer algo, ela te dá os poderes para aquilo, mesmo que ela não diga expressamente. Então, se a Constituição ela te deu poder, se ela te deu um dever, se ela te deu uma atribuição qualquer, ela te deu implicitamente os poderes para fazer aquilo. Tá bom? Então, existem outros poderes. Segundo, podem ser delegadas. O que é delegar? O que é? O que eu posso configurar como delegar? Delegar é permitir que outra autoridade exerça aquele poder. Tá? Eu posso deixar que outra autoridade exerça alguns desses poderes do artigo 84? Sim, alguns. Tá? Algumas dessas competências podem ser delegadas, ou seja, podem ser atribuídas a outras autoridades, como os ministros de Estado. Gente, ministros de Estado, que é essa figurinha que vai aparecer agora? Ministros de Estado, gente, são os ministros que comandam de forma técnica a administração federal, ao lado do presidente, e que são nomeados e demitidos por ele. Não estou falando de ministro do Supremo, do STJ, ministro do TCU, não estou falando desses. Eu estou falando dos ministros que conduzem pastas técnicas, que são chamados ministérios, tá bom? Que são chamados ministérios. E equivalentes, tá? Tem os ministros e os ministros de ministérios, ministros de órgãos equivalentes a ministérios, como a AGU. A AGU, a Advocacia Geral da União, tem status de ministério, embora não tenha nome de ministério, tá? Exerce, então, gente, a administração com auxílio de ministro de Estado. O presidente, né? Ah, tá. Vamos lá para o artigo 84. Quais são as competências do presidente da República? Então, nós temos o artigo 84. Uma série delas nos interessam principalmente essas primeiras aqui. Inciso 1º, nomear e exonerar os ministros de Estado. De novo, os ministros estão debaixo da autoridade dele. Ele escolhe, nomeia e ele exonera. Gente, pergunta. Ele precisa justificar essa exoneração, ele precisa, sei lá, fazer um processo disciplinar, ele precisa, olha, eu estou te demitindo, eu estou te exonerando, desculpa, estou te exonerando por causa desse motivo, desse, daquele outro. Ele precisa de uma justificativa para exonerá-los? Ou ele pode exonerá-los da cabeça dele? Acordei de mau humor, está exonerado. O que é que vocês acham? Pode ser da cabeça dele, tá? Pode ser sem problemas da cabeça dele. Então, olha só. O presidente exerce a administração com auxílio dos ministros de Estado, saúde, educação, justiça, infraestrutura e por aí vai, os quais são demissíveis ad nutum. O que quer dizer isso? Ou seja, o presidente não precisa justificar essa exoneração, tá? Acordei de mau humor. Não gostei da sua cara para mim hoje. Podem ser motivos, tá bom? Inciso 2º.
Sim, segundo eu já acabei de comentar. Exercer com auxílio de ministros, nomear, exonerar ministros, exercer com auxílio dos ministros a direção superior da administração federal. Inciso terceiro, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Gente, nós já vimos isso lá atrás, né? Iniciar o processo legislativo, a competência iniciadora ou deflagradora, ela pertence ao presidente, em geral, tirando matérias que sejam de competência de iniciativa reservada, então, em geral, ele pode iniciar, e tem algumas iniciativas que são só dele. Tem iniciativas que, além das gerais, tem competências que são dadas somente a ele. Vou dar exemplo. A modificação do efetivo das Forças Armadas. Além disso, gente, pergunta. Dê outro exemplo aí de competência reservada. Vocês lembram de algum outro exemplo de competência reservada nesse processo para o presidente? Leis orçamentárias, gente, por exemplo. Organização da administração pública. Tudo isso são competências reservadas ao presidente. Então, ele pode iniciar, ele pode sancionar, promulgar e publicar as leis, ou ele pode vetar os projetos de lei total ou parcialmente. Então, ele participa do processo legislativo de leis. Redundante, né? Mas é isso mesmo. E o que nos interessa, gente, no entanto, é enfatizar que nós já vimos isso, né? Sanção e veto nós já vimos, é a última parte. Expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Ontem eu comentei isso na aula. Eu disse, olha, na pirâmide de Kelsen existem 3 grandes níveis na pirâmide. Constituição, o nível abaixo da Constituição e o último nível, que é mais embaixo. O segundo nível, eu disse que é ocupado por normas primárias. O que são as normas primárias? São as normas que podem criar direitos e obrigações. São normas que têm a capacidade de nos obrigar, que podem modificar as nossas obrigações, que podem criar direitos para a gente, tá bom? Normas primárias. E existem as normas secundárias, eu comentei isso com vocês também ontem, que são normas que estão abaixo da lei, como decretos, portarias, que apenas cumprem o que a lei já diz, tá? Gente, eu disse para vocês ontem que uma norma secundária, ela sempre passa pelo legislativo. Ela precisa envolver o legislativo. Mas o presidente pode expedir decretos. Os seus decretos, os decretos executivos ou presidenciais, eles passam pelo legislativo? Não, não passam. Mas, por outro lado, esses decretos criam direitos e obrigações? Não, não criam. Os decretos que o presidente vai expedir apenas vão executar o que a lei já diz. É isso que nós chamamos de poder regulamentar, gente. Um poder extremamente significativo do presidente. Que poder é esse? Expedir decretos e regulamentos. O que é isso? O que são esses poderes? Que decretos e regulamentos são esses? São normas secundárias. O que é isso? São normas que estão abaixo da lei. E elas só existem, gente, para detalhar o que a lei prevê. Vai tornar viável na prática a concretização da lei. Eu não estou entendendo. Como é que funciona isso? Então, olha só, gente. A lei, ela traz regras gerais. Ela vai trazer os direitos, obrigações e tudo mais. Só que é o seguinte, bora lá pegar um exemplo. A lei, a Constituição assegura o seu direito a acesso à informação. Aí foi criada uma lei de acesso à informação, que vai dizer qual é o prazo, que vai te dar as suas prerrogativas, que vai dizer quais são, como funciona isso, ok. Só que aí
tu precisa tirar uma xerox. A pergunta é, como é que eu faço para pagar a xerox do documento lá no órgão público que eu vou precisar ir? Será que eu preciso dar em dinheiro para ele? Será que eu tenho que tirar um boleto? Como é que eu faço isso? Esse detalhe não está na lei. A lei não se importa com isso. Isso não é direito e obrigação. Isso é simplesmente, gente, colocar em prática a lei, tá? De novo, não muda em nada a sua vida se você vai pagar por GRU, por boleto, por DARF, em dinheiro, não importa. A lei não se importa com isso. A lei só diz, olha, se tiver custo, tem que pagar. Onde é que vai ter definido isso, gente? Esse meio, no decreto. Tá? No decreto. Por exemplo, eu vou dar esse exemplo aí. Acesso à informação. A Constituição, lá no artigo 5º, inciso 30 e pouco, trinta e três. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse particular ou de interesse coletivo geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, tá? Ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Gente, ok. Só que isso aqui ainda não diz como é que vai funcionar esse acesso. Aí foi criada a lei, Lei 12.527, tá aqui. A Lei 12.527, olha só, ela regula esse artigo 5º e ela vai trazer regrinhas. Então, olha só, é uma lei. A Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Aí vai dizer lá, abrange, a quem submete essa lei? Aqui. O que é considerado abrangido por essa lei? Prazos. Processo de acesso à informação, qualquer pedido, por aí vai. Tá? Gente, aí está aqui a lei e ela vai trazer de novo regras que vão trazer esse direito de acesso à informação. Mas, de novo, tem detalhes que não vão estar na lei, porque são detalhes pontuais, práticos, que não exigem o esforço do legislativo. E aí, gente, eles vão estar no decreto. É o caso aqui do decreto 7.724 de 2012. Olha o que faz esse decreto. Regulamenta a lei 12.527 de 2011. 2011? 2011. 2012. É, 2011. Que dispõe sobre o acesso a informações. Aí olha como até a redação muda. A Presidente da República, no uso das suas atribuições, do artigo 84, inciso 4º, que a gente já falou. E tendo em vista o disposto na lei, número tal, decreta. Olha o que vai dizer, este decreto regulamenta, no âmbito do Executivo Federal, os procedimentos para garantia de acesso à informação. Tá? E aí vai trazer regrinhas, gente. De novo, regrinhas bem pontuais. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Olha só, o site dos órgãos públicos tem que ter formulário, tem que ter uma ferramenta de pesquisa de conteúdo, tem que possibilitar gravar os relatórios. Tá vendo assim, o nível de detalhamento? Tem até sobre situação de boleto, por exemplo. Outro dia eu vi aqui, ó. Cadê? Enfim, tem situação de, se você precisar tirar o cópias de documento, o que é que vai acontecer? Vai gerar uma guia de recolhimento da União. Deixa eu ver se aparece aqui. Tá aqui, ó. Quando o fornecimento implicar reprodução de documentos, xerox, né, famosa xerox, o órgão ou entidade disponibilizará GRU ou documento equivalente para o pagamento dos custos. Vocês estão entendendo, gente?
Tranquilo até aqui? Então, olha só. De novo, isso não é lei. O presidente não pode fazer lei da cabeça dele. Pode fazer medida provisória, que a gente viu ontem, né? Mas ele pode expedir decretos e regulamentos. De novo, como são normas secundárias, não podem criar ou modificar direitos ou obrigações. Professor, e se o presidente foi lá por decreto e criou um direito? Ou modificou uma obrigação? Gente, caso o decreto faça isso, o Congresso poderá sustar, ou seja, tirar os efeitos desse decreto. Artigo 49, inciso 5 da Constituição. É de competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 5. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o seu poder regulamentar. Tá bom? Isso foi feito ano passado, eu acho, ou esse ano, com o decreto do presidente sobre armas. Então, o Congresso Nacional foi lá e disse que estava ultrapassando os limites dele e sustou o decreto. Então, olha só. O presidente chefia a administração pública federal. No entanto, no que diz respeito à estrutura dessa administração, isso depende de lei. A gente já viu isso, né? Então, a administração, a organização da administração, quantos ministérios tem? 50? 10? Quantos ministérios tem? Isso depende de lei. Lei aprovada pelo Congresso Nacional. Tá bom? O presidente quer criar um novo ministério. O presidente quer criar um ministério da felicidade, tá? Existe país, eu não lembro onde, mas tem um país aí, bem pequenininho, desse bem pequenininho, bem estranho, que ele tem o Ministério da Felicidade, tá? Que país será que é esse? Deixa eu jogar. Outro dia eu vi em alguma dessas Ministério da Felicidade. No Butão, tá? Enfim, depois vocês veem isso. Mas tem alguns países que tem Ministério da Felicidade. Emirados Árabes também tem Ministério da Felicidade. Enfim, afirma informações aleatórias, né? Mas o presidente decidiu criar o Ministério da Felicidade também aqui no Brasil. Ele pode criar por decreto? Não, ele tem que criar por norma que tem status de lei. Ou ele faz por meio de projeto de lei, nós já vimos que isso é possível, né? Ele pode mandar um projeto de lei para modificar e criar um ministério, ou ele pode fazer também por medida provisória. Bem, exceção, a gente tem um certo caso em que a Constituição autoriza que o presidente consiga fazer isso sem aprovação do Congresso, que é o chamado decreto autônomo. Então, olha só, em geral, tudo depende de autorização presidencial, desculpa. Tudo depende de autorização legal. Criar cargos, criar órgãos, modificar e tudo mais. Mas o presidente pode extinguir cargos e funções. Então, a criação de cargos e funções só com lei, mas a extinção desses cargos e funções, podem ser por decreto. Olha o que diz o artigo 84. Então, sancionar, vetar. Inciso 6. Dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando isso não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos. Então, está ok, né? Ele pode reorganizar e dizer, olha, isso aqui quem fazia era o ministério tal, vai passar para o ministério tal. Pode ser o caso, tá bom? Mas o que nos interessa é a linha B. Extinção de funções ou cargos quando vários. Gente, eles foram criados, de novo, por lei, mas eles serão extintos por decreto. Tá bom? Então, embora seja um decreto e não passe pelo Congresso Nacional,
ele poderá alterar a administração, ou seja, algo que, em tese, somente a lei poderia fazer. Tá bom? De novo, apenas para esse caso, tá bom? Criação ou extinção de... Ou criação não, desculpa. Extinção de cargos ou funções vagas. Até aqui, gente. Tudo certo?